né? A Camila está gravando, porque depois essa gravação ela fica disponível no Café. Então, nós iniciamos em outubro do ano passado, estamos na 10ª leitura. No mês que vem, a gente tem, entre aspas, a última leitura com o Silvino Rec, porque no mês de setembro, a 14ª, nosso 12º encontro, vai ser um encontro especial, né, onde a gente não vai se dedicar especificamente para uma obra de Paulo Freire, mas a gente vai pensar, né, o legado dele como um todo, e a gente vai contar com a presença do Brandão, do Sérgio Haddad e da Sharon na nossa leitura de setembro. Então, anotem aí, né, nos seus calendários, e hoje a gente tem grande prazer, né, Isabela Camini, de contar contigo, né? A Isabela prontamente se colocou à disposição, e a Isabela escolheu, né, trabalhar conosco o Pedagogia da Autonomia, que certamente é uma obra, eu acho que não dá para dizer que ela é tão popular quanto Pedagogia do Oprimido, né? Pedagogia do Oprimido tem um outro simbolismo, tem um outro tempo histórico e tem uma relevância mundial, né? Mas no Brasil, a Pedagogia da Autonomia, ela é, para nós, educadores, professores e professoras do chão da escola, realmente uma obra muito importante, tá? Esses dias eu conversava com a Fátima Freire, com uma das filhas do Paulo Freire, e eu até, fazendo um parênteses, eu sempre mando, Isa, através da Camila, da Fora da Asa, 2 páginas, 3 páginas, que eu escrevo um pouco sobre a obra, me posicionando sobre ela. E vocês devem ter reparado que esse mês eu não fiz isso ainda. Eu não fiz isso ainda porque amanhã eu vou ter uma conversa com a Fátima Freire de novo, e aí a gente vai gravar essa conversa, essa entrevista, esse diálogo, porque há um tempo atrás a Fátima nos contou que o Pedagogia da Autonomia, ela ajudou Paulo Freire a organizar os capítulos do livro, e eu quero que ela conte isso melhor, para poder escrever isso para vocês, e que Paulo Freire convidou ela para escrever o prefácio. E ela disse que ficou, enfim, muito, muito emocionada com o convite do pai, e que a emoção dela foi tão grande que ela não conseguiu escrever a apresentação do livro, que daí foi quando Paulo Freire convidou o João Francisco de Souza, né, porque as primeiras edições elas têm a apresentação do João Francisco, só depois que elas passam a ter a apresentação da Edna Castro, né, 2 militantes históricos da educação popular e da educação de adultos, né? O João Francisco coordenou um centro de educação de adultos chamado Centro Paulo Freire, no Recife, e a Edna Castro foi militante do Fórum Estadual de EJA do Espírito Santo. A Edna é professora da Federal do Espírito Santo, né? E eu achei muito interessante essa história que a Fátima começou a contar sobre a relação dela com o pai e este livro, que aí eu pensei, não, eu preciso conversar com a Fátima melhor. Isso vai acontecer amanhã de manhã às 10 horas, porque daí o que ela me contar sobre o livro, eu quero registrar para mandar para vocês, junto com as minhas leituras sobre o Pedagogia da Autonomia. Então, estou devendo para vocês por conta disso. Isa, antes de te passar a palavra, que é a mais importante, eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, 5 elementos, 5 impressões, 5 visões minhas sobre o Pedagogia da Autonomia, que não é necessário concordar e nem discordar, é simplesmente a gente está trocando, né, os nossos olhares sobre a obra de Paulo Freire, e obviamente que se a Isa depois quiser comentar algumas das minhas considerações, e vocês também, fica totalmente aberta, né, a palavra. A Edna, a Simone está dizendo, né, que a Edna é da UFES,
Edna foi nossa companheira no Fórum Estadual de EJA. Então, olha só, são 5 ideias muito simples, Isa, muito retirado da experiência que eu tenho tido com formação de professoras e educadoras. Bom, uma ideia, a gente sempre, quase sempre, se refere a esse material aqui, né, a essa obra, como um livrinho, né, o livrinho do Paulo Freire. Ele é, de fato, um livrinho pelo tamanho dele, mas ele é, para mim, um livraço, né? Ele é um livro muito, muito importante, muito denso, que tem um conteúdo que parece fácil, mas que exige do leitor, da leitora, ler e reler e adentrar, né, em cada partezinha do livro para compreender o que Paulo Freire está nos trazendo. Então, ele é um livrinho no sentido amoroso no tratamento, mas ele é, na verdade, um livraço, né? Ele é um livro muito importante e tão importante também em função do tempo histórico desse livro, né? Esse livro ele foi lançado em 1996 e o Paulo Freire morreu pouco depois. Então, não sei se ele sabia que isso ia acontecer com ele, né? Eu quero perguntar isso para a Fátima na conversa de amanhã, o quanto esse livro representa para Paulo Freire um presente, né, para nós que estamos no chão da escola pública, da universidade pública, ou até mesmo, né, no chão da escola e da universidade privadas. Então, esse livro, ele é um presentaço, né, ele é um livraço e é um presentaço. Eu também escuto e queria um pouco problematizar essa ideia de que esse livro não é um manual, né, ele não é um livro de receitas, mesmo que Paulo Freire diga, ensinar exige, ele começa todos os capítulos com essa expressão, ensinar exige, esse ensinar exige não é a mesma coisa que colocar 3 ovos, tanto de açúcar, tanto de farinha, um pouco de fermento e colocar no liquidificador para daquela massa ter o produto, né? Então, acho que, às vezes, esse livro é entendido como uma receita, como um manual, mas, na verdade, ele não é nada disso, né? Ele é um convite para a gente pensar a nossa prática, né? A nossa praxis educativa, e ele não é um presente, como é que eu vou dizer? Ele não é um presente simples de ser nem acolhido e nem de ser compreendido. Ele exige de nós uma leitura bastante profunda sobre cada pedacinho, sobre cada frase, sobre cada capítulo que tem nesse livro. Estava pensando, Camila Coimbra, se não era o caso do ano que vem a gente fazer uma parceria, além de voltar à sombra dessa mangueira, eu fiquei pensando, imagina a gente fazer uma rodada, Camila, da Fora da Asa, onde a gente tivesse para cada encontro uma leitura de uma exigência, né? Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Olha só, ia ser um negócio extraordinário a gente poder pegar cada capítulo como um capítulo em si, com vida própria, e poder pensar sobre ele. Acho que é interessante essa ideia de ser um livro de bolso, um livro de cabeceira, porque ele pode estar nos acompanhando, né, no nosso cotidiano, na nossa vida de educadores e educadoras. Uma terceira questão para ir fechando, Isa, o nome do livro, né, Pedagogia da Autonomia. A gente já conversou isso, acho que lá na 4ª, na 5ª leitura. Vocês estão me ouvindo? Eu não caí, né? Não, eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu estava em dúvida se vocês estavam me escutando ou não. Se der alguma pane, me avisem ali no chat. Eu acho que na nossa 4ª ou 5ª leitura, a gente foi pensando sobre os nomes dos livros de Paulo Freire e o quanto a ideia da autonomia, da libertação, da mudança e da transformação compõe
os títulos das obras de Paulo Freire, né? Mesmo que não tenha no título, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, né? Todo o livro trabalha na perspectiva da libertação da opressão, da autonomia do oprimido. E aí ele vem com esse último livro, exatamente trazendo esse título, Pedagogia da Autonomia, né? Então, acho que ele fecha de novo todo esse ciclo, onde ele vai retomando todos esses conceitos que são fundamentais para a obra dele. A penúltima ideia é que eu compreendo esse livro, Isabela, como um livro que defende na radicalidade a educação pública, que defende na radicalidade a vida da educadora e do educador. Ele é um instrumento de defesa da nossa existência, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, especialmente nesse momento em que a gente vê, particularmente em nível federal, todo um processo de desconstituição e de desmonte da tarefa de ensinar e de aprender, né? Toda essa intencionalidade de promover o silenciamento, os nossos silenciamentos, né? Os silenciamentos dos professores e das professoras. Então, eu fico pensando que quando a gente quer defender, né, a nossa tarefa de educar e de aprender, quando a gente quer defender a escola pública, sobretudo a escola pública, laica, democrática, plural e popular, eu acho que esse livro ele nos ajuda do início ao fim, né? Ele é um livro de defesa, né, da escola pública, da escola brasileira. E aí a gente vai encontrar, eu não listei aqui, mas eu acho que tem 5 conceitos que são fundamentais para defender a escola pública, e por isso que ele é tão atacado, né, Paulo Freire, que é a ideia da educação como diálogo, né, como diálogo entre pessoas, educadores e educandos que sabem, né, cada um da sua experiência, cada um do seu lugar, mas que sabem alguma coisa, né? Paulo Freire traz a ideia de que a educação nunca é neutra, que ela sempre está a serviço de alguma coisa, mesmo que a gente não saiba a serviço de quem nós estamos a serviço de algo, né? E aí, de novo, o ataque de Paulo Freire em relação à não neutralidade da educação, a questão do respeito aos saberes, né, especialmente dos nossos educandos e educandas das classes populares, e a ideia da educação como um instrumento fundamental para a transformação e para a mudança, né, quer dizer, ou seja, educar para quê, para quem e para fazer o quê, né, daquilo que a gente aprende. E, por fim, aí eu vou passar para a Isa. Os capítulos, ele divide, né, esse livro em 3 capítulos, e é muito legal, assim, a gente ver que no capítulo 1, que se chama Não há docência sem discência, ou seja, para que exista o ato educativo é preciso a educadora e a educanda, ou o educador e o educando, mas nesse capítulo Paulo Freire é muito duro até, quando ele chama a atenção para a importância, eu acho um conceito fundamental, Isa, da rigorosidade metódica, quer dizer, como é que a gente cada vez mais precisa ser melhores professores e professoras para dar conta de pensar e de transformar esse mundo. Não é de qualquer educador e qualquer educadora que ele está falando, e esse é o primeiro item do capítulo 1. No capítulo 2, ele vai fazer toda uma listagem de requisitos, de pré-requisitos, para a gente entender que educar não é transmitir conhecimento, né? E aí ele vem trazendo a questão do bom senso, da realidade, da alegria, da esperança e da autonomia. E, por fim, a ideia de que ensinar é uma característica, né? É uma especificidade nossa, dos humanos, dos homens e das mulheres, e eu acho que aqui uma das coisas mais importantes, além
da questão da esperança, da alegria e da mudança, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo hoje, que é o papel da educação enquanto possibilidade de reumanização. Né? Nós estamos vivendo num tempo histórico que talvez o principal objetivo da escola hoje seja a reumanização, ou seja, aprender a acessar os conhecimentos, construir conhecimentos para rehumanizar. Né? Então, foi isso, assim, eu vou escrever sobre isso para vocês, junto com o relato da Fátima Freire, e agora, a partir das contribuições da Isa. Isa, contigo, pode falar em torno de 20, 25 minutos, o que tu achares adequado. O chat está aberto, eu e a Camila, a gente vai lendo ali, vocês vão se inscrevendo no chat. Boa-vinda para quem chegou depois. Vamos lá. Tudo contigo, Isa. Obrigada. Boa noite, então, boa noite a todos e a todas. Quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui com vocês, mas também eu sinto na pele essa responsabilidade de estar socializando, digamos assim, uma interpretação, um parecer sobre uma obra tão importante de Paulo Freire. Eu, particularmente, não tenho a pretensão de dizer que eu conheço profundamente esta obra, exatamente porque a gente arrisca uma interpretação, um parecer sobre aquilo que a obra falou para nós. Talvez, se 10 pessoas vão ler esta obra, ela vai falar questões diferentes para um e para outro. Eu penso que, como a Liana fez uma introdução bastante profunda da obra, que muitas das impressões dela, da leitura que ela fez, que tu fez, Liana, eu também faço. Né? Então, algumas coisas eu vou repetir. Vejam que eu tenho esta obra aqui, que é a obra que saiu em seguida à morte de Paulo Freire, em 2 de maio de 97. Então, eu comprei esta obra, vejam que ela foi, é um papel, assim, bastante de jornal, né? Então, eu li, na verdade, em 97, esta obra aqui, que tem o prefácio da Edna, que era lá do Espírito Santo. Imagino que ela ainda esteja no Espírito Santo, a Edna que fez o prefácio aqui. Né? Mas vejam que em 2004, o MST quis estudar uma obra de Paulo Freire que ajudasse nas escolas do campo e itinerantes que estavam sendo criadas em 24 estados do país. Então, nós conversamos com a Anita Freire, e ela conversou com a editora, e ela cedeu uma edição para nós, e aí nós fizemos, não sei se vocês conseguem enxergar, esta aqui. Então, é uma obra que o MST mesmo editou, e que nós, então, fizemos em torno de 4, 5 mil exemplares, para que os educadores, todos das escolas, tivessem esta obra, Pedagogia da Autonomia, por ser a última obra de Paulo Freire feita em vida, porque a Pedagogia da Indignação foi uma visibilidade que a Anita Freire deu a escritos que não haviam sido publicados ainda, incluindo as 3 últimas cartas pedagógicas de Paulo Freire. Tá? Então, na verdade, esse aqui é um livro muito bom de ler, tem uma apresentação da Anita Freire, e ela cedeu, então, uma publicação para nós do MST, para nós podermos dispor deste livro e ser distribuído em todas as escolas e para cada educador. Então, na verdade, eu tenho essas 2 obras. Eu me chamo a atenção que Paulo Freire escreve, em 68, Pedagogia do Oprimido. Em 92, ele usa o mesmo termo, Pedagogia da Esperança. E em 96, ele
de novo, escreve outra obra, Pedagogia da Autonomia. E depois, logo depois da morte, a Anita dá visibilidade para a sua obra Pedagogia da Indignação. Então, quando eu falo para os educadores, para aqueles grupos mais jovens que estão se iniciando no estudo de Paulo Freire, eu sempre digo, pegam essas 4 obras, que todas elas tratam da pedagogia, e prestar muita atenção nas 4 palavras, que é oprimido, esperança, autonomia e indignação. Por que é que ele coloca a palavra pedagogia à frente destas 4 palavras? Então, para se iniciar, digamos assim, eu sempre oriento os educadores a pegar um caminho, porque às vezes as pessoas começam a ler obras de Paulo Freire muito dispersas e não pegam um fio de meada, né? Mas quando eu me debrucei a estudar, que veja, eu estudei esta obra, eu li Pedagogia da Autonomia, tão logo Paulo Freire faleceu, este livro caiu nas minhas mãos através do Balduino Andreola, que era meu orientador de mestrado na URGS, e que nós choramos todos juntos, os alunos, os educandos, os orientandos, o dia que ele faleceu, nós estávamos na URGS junto com o Balduino. Imaginam o alento que nós sentimos de estarmos juntos com quem estudava e com quem era muito amigo de Paulo Freire no dia do seu falecimento. Então, eu logo em seguida eu li. Mas eu confesso para vocês que eu fui estudar agora, recentemente, o ano passado, e agora, em função do ano do centenário, aí eu me debrucei para estudar este livro. E eu arrisquei e escrevi um texto sobre as qualidades necessárias ao educador revolucionário, que é um texto que será publicado numa revista do Rio de Janeiro, aliás, Minas Gerais, e que está circulando no MST há mais de um ano. É Qualidades Necessárias ao Educador Revolucionário, tentando fazer uma interpretação das qualidades exigidas ao ser educador que Paulo Freire coloca nesta obra. Mas quando eu fui estudar esta obra, me chamou a atenção, gente, o que é a palavra autonomia? E por que Paulo Freire falou na pedagogia da autonomia? Autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios, capacidade da vontade humana de se autodeterminar. Por isso, a ligação direta com a pedagogia do oprimido, porque a falta de autodeterminação no ser humano torna a pessoa dependente, acabrunhada, subalterna, rebaixada e oprimida. Portanto, a autonomia é uma qualidade, é uma luta que nós temos que fazer para que não nos mantenhamos oprimidos. Porque se não tivermos autonomia, provavelmente seremos dirigidos. Não teremos coragem, digamos, de caminhar com as nossas próprias pernas. Então, nas minhas leituras, eu entendi que esta obra hoje é uma das mais lidas por quem se inicia na leitura de Paulo Freire. Por quê? Porque ela é importante, porque ela foi a última obra. Pedagogia do Oprimido, nenhuma obra bate Pedagogia do Oprimido, porque ele chama a atenção que a pedagogia é do oprimido, não é para o oprimido. Mas a pedagogia da autonomia é a sua última obra. E essa expressão, né, Liana, de que é um livrinho, ele mesmo que chamou de livrinho. Por quê? Se comparado aos outros livros, de fato, ele é
o menor livro, com menos páginas, digamos assim, mas na sua literatura, na sua linguagem, na sua intencionalidade, é uma grande, extraordinária obra, como você mesmo dizia, né? Então, eu acho que nós temos, nesta obra, um rol de saberes necessários à prática educativa, crítica e transformadora, elaboradas por Paulo Freire em sua maturidade intelectual e humana. Sua reflexão sobre a educação não se fecha ao mundo da escola. Nenhuma obra dele se fechou sobre o mundo da escola. E esta obra, a meu ver, poderia ser chamada de pedagogia da despedida. Quando eu fui estudar, me deu a impressão que havia alguma intuição no coração de Paulo Freire de que esta máquina pararia de bater em pouco tempo. Que a gente que diz que o coração dele o traiu, mas eu acho que ele tinha essa intuição, e por isso ele escreveu uma obra que ele não diz nesta obra o que os outros têm que fazer. Ele diz nesta obra o que ele experimentou nos seus 75 anos de vida, ele experimentou na pele estes saberes necessários ao educador revolucionário. Então, ele não é uma carta, digamos, de exigências duras, mas é exigências que ele experimentou na pele, que ser educador não é uma coisa fácil e não é uma coisa tão simples, não é uma profissão simples. É realmente uma profissão tão ou mais exigente que um médico, que um dentista, que um advogado, que um lavrador e assim por diante. E que o sistema educacional capitalista, ele não pensa que o educador precisa ter todas essas qualidades. Qualquer um pode dar aula. Por que qualquer um não pode ser médico? Qualquer um não pode ser advogado, dentista. Precisa muita formação. E para a educação, no sistema capitalista, com pouco aprendizado, ele já pode dar aula. Isso é uma questão que Paulo Freire sempre questionou. Então, gente, aqui eu digo que Paulo Freire radicalizou as exigências para quem se pretende educador na perspectiva da transformação social. Portanto, para mim, esta obra é um tratado com refinadas exigências no ato de educar, que ele experimentou na pele dele. Não dá chance, porque assim que ele publica este livro, em seguida ele parte, então ficaram muitas perguntas, muitas interrogações, e ele não está mais aqui para responder. Então, se queremos entender as perguntas que nós fazemos sobre esta obra, nós temos que nos remeter às outras obras dele e ao legado que ele nos deixou, né? Eu diria que é uma obra, Liana, que é uma lição de vida. É uma lição de vida. E cada um de nós é convidado a ler este livro se perguntando que educador e que educadora eu sou. E eu até dizia esses dias para um grupo enorme do MST que eu me dei conta, estudando esta obra, que muitas vezes eu estive na sala de aula muito longe do que ele diz aqui. Eu faço uma autocrítica e me dou conta que só a maturidade mesmo, porque também essas qualidades, exigências, a gente leva uma vida inteira para construir. Ele levou uma vida inteira, ele chegou a esta síntese de sua vida e escreveu essa carta testamento para nós,
como última obra. Ele não escreveu outra depois. Mas eu também me chama muito a atenção nas obras Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia, que as 3 obras, elas têm uma parte que ele explica primeiras palavras. Ele, as 3 obras, e ele, depois do prefácio, que ele sempre convidou alguém para prefaciar, ele faz a primeira parte, ele chama primeiras palavras, podem ver, a Pedagogia do Oprimido, da Esperança e da Autonomia, que ele contextualiza por que ele vai escrever esta obra. Para quem ele vai escrever? Com que intencionalidade pedagógica? Ali ele faz uma conversa, tipo uma carta. Então, são as primeiras palavras que aparecem nas 3 obras. E me chama muita atenção, neste livro, e também no Pedagogia do Oprimido, e se eu não me engano, no Pedagogia da Esperança, que Paulo Freire experimentou e construiu nele este valor, esta virtude da humildade de uma tal forma que não há quem diga que Paulo Freire não era um homem profundamente humano, porque humilde. E ele nunca publicava uma obra sem que algumas pessoas implicadas naquele conteúdo lessem esta obra e dialogassem com ele sobre o que ele escreveu. Tanto que o Pedagogia do Oprimido, ele entregou o primeiro capítulo para uma aluna dele lá nos Estados Unidos, e ela entregou este capítulo para um filho dela de 16 anos, e eles retornaram e disseram: Paulo, o senhor falou de nós aqui. Quando eles disseram: o senhor falou de nós nesta obra, ele disse: não, então eu estou dialogando com os oprimidos mesmo. São eles os meus melhores interlocutores e inspiradores. E nesta obra aqui, podem ver que ele chama a Ângela Antunes, do Instituto Paulo Freire, e diz assim: por favor, Ângela, leia essa obra, porque eu não tenho bem certeza que eu estou no caminho certo. Leia para ver se... E sentou, ela leu, e sentaram na mesa. Olha, gente, sinceramente, eu fico arrepiada de ver como ainda tem intelectuais arrogantes, né? E Paulo Freire não era nada arrogante. Ele era tão humilde, por isso tão grande. Por isso um homem de uma grandeza extraordinária. E a Edna dá um depoimento. Ela diz assim, que ela teve a oportunidade de testemunhar a intencionalidade claramente definida em cada trecho do texto. E ao dialogar com ele sobre determinadas partes, ele explicava por que cada palavra, por que dizer de uma forma e não de outra. Disse que sua forma de expressar tinha a ver com o modo da escrita. Não era apenas científica, trazia a emoção e a afetividade do contexto que gerou esta obra. Então, ele reúne nesta obra e nas outras uma linguagem científica e poética. Então, vejam que, até o fim da vida, ele não se dava a arrogância de dizer: eu escrevi uma obra e eu sou o Paulo Freire que rompeu fronteiras para encontrar os oprimidos e eu me dou por satisfeito e não entrego para ninguém. E eu aprendi muito com isso, viu, lendo essas obras, quando eu escrevi a minha tese sobre as escolas itinerantes dos acampamentos do MST. E eu tive o privilégio, porque estudando essas obras, de entregar 2 capítulos da minha tese para os que eram educandos do magistério, mas eram educadores das escolas itinerantes. E quero dizer para vocês que eles me retornaram com observações
tão importantes, talvez mais importantes ou tão importantes quanto estas com as pessoas que Paulo Freire dialogava. É colocar o texto, testar o texto da gente com aqueles que são os sujeitos que nos fazem escrever. Isto é muito interessante, e isso qualifica o texto de um modo que nem aquele menino lá nos Estados Unidos disse: Paulo, o senhor aqui escreveu sobre nós. Portanto, o Paulo Freire ficou satisfeito. Então, gente, indo adiante, eu diria que a obra de Paulo Freire, ela se divide, vejam bem, em 6 partes, né? 6 partes. E tem o prefácio, que é da Edna, tem as primeiras palavras, né? E tem depois os 4 capítulos. Mas me chamou muita atenção que só nas primeiras palavras o Paulo Freire usa a palavra ética mais de 20 vezes. Em poucas linhas ou em poucas páginas, ele usa a palavra ética mais de 20 vezes. Minha interpretação, talvez até ingênua, ele fala da ética porque ele sentia o quanto a ética fazia falta, o quanto a ética na educação, em outras profissões, ela está em falta. Ela está sendo retirada das nossas posturas pedagógicas. Então, ele insiste profundamente na postura ética do ser humano, do educador, do profissional da educação e profissionais de qualquer área. E depois ele entra, então, nos capítulos que também a Liana comentou. Veja que ele usa, também me chama a atenção na obra dele que a palavra não, ela é pouco usada. Poucas vezes o Paulo Freire usa a expressão não, porque sempre o não é uma negatividade. Mas quando ele usa o não, é usada com muito cuidado. Então, ele começa o primeiro capítulo. Não há docência sem discência. E depois ele não usa mais assim, como primeira palavra, o não. Mas me chamou também profunda atenção que ele usa a palavra ensinar exige 27 vezes ao reiniciar cada capítulo e cada chamada dos capítulos. Vejam que ele diz assim: ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige curiosidade. Ensinar exige correr o risco. E eu contei este ensinar exige, nos 3 capítulos, ele usa cada capítulo 9 vezes. 3 vezes 9, 27. E me chama a atenção porque o ensinar exige não é uma imposição. Eu não sinto como uma imposição, mas eu senti como algo que amadureceu dentro dele e que ele só podia, no final da vida, dizer o seguinte: realmente, a nossa profissão é exigente. A nossa profissão não é para pessoas que brincam. A nossa profissão de construir seres humanos, de educar, de ensinar, de colocar de pé, não é brincadeira. Exige sim. Mas que também não é fazendo magistério e pedagogia que a gente consegue abraçar todas essas exigências. Talvez nós, quando tivermos 70, 80 anos e tivermos ainda lúcidos,
de alguma forma, intervindo no mundo, nós também poderemos dizer, de fato, ensinar, conviver, educar exige. E exige tudo isso que ele dizia aqui, mas que a gente vai conseguir isso só no final da vida. Mas eu acho que o capítulo 2, ensinar não é transferir conhecimento, para mim, este capítulo é o determinante e é um tapa na cara da escola sem partido, a escola cívico-militar e ao projeto que está na Câmara dos Deputados para ser votado da projeto de educação domiciliar. Hoje eu tinha uma live com o deputado Pedro Cusai, que é o que está na presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e ele dizia que está desesperado porque, com aqueles deputados que estão em torno do Bolsonaro, o projeto de educação domiciliar vai passar. E ele dizia, a violência, pelas pesquisas, a violência, o estupro, não acontece na escola, acontece no mundo da família. Então, o que será da educação brasileira se passar o projeto de educação domiciliar? E lendo este capítulo do ensinar não é transferir conhecimento, enfim, exige reconhecimento do ser humano, enfim, tanto que ele diz assim, ensinar exige tolerância, humildade, apreensão da realidade, acolhimento. Eu fiquei pensando, e se passar este projeto? O quanto nós, o Cafés com Paulo Freire, nós do MST, enfim, tantos movimentos que se colocam na defesa da educação pública de qualidade, o quanto a gente deveria espraiar essa ideia de estudar Paulo Freire, porque nos ajudaria a fazer este contraponto da escola sem partido, escola militarizada e a educação domiciliar. Paulo Freire faz falta no meio destas pessoas e no meio destas ideias tão absurdas que vêm se constituindo por aí. Enfim, gente, eu acho que o meu tempo já está bem avançado, né, Liana? E a gente poderia, de repente, conversar um pouquinho mais. Mas... Pode concluir com tranquilidade, Tá. pode concluir com tranquilidade, Isa. Então, seguindo, eu diria que os 3 capítulos eles são densos de exigências, mas eles são também densos de respeito a um processo de formação que nós levamos muito tempo para nos dizer estamos seguros, estamos convictos, estamos realmente com os pés firmes no chão para nos dizer educadores revolucionários. Mas me chama também a atenção que Paulo Freire, como um educador nato e intuitivo, o seu último recado foi de que ensinar não basta ter conhecimento, ter lido muitos livros. O processo de ensinar exige o cultivo de qualidades e virtudes tais como humildade, tolerância, luta na defesa dos direitos dos educadores, escuta e assim por diante. Notadamente se percebe a ausência do pensamento freiriano nos cursos de formação de educadores. Como as universidades, mesmo os cursos de magistério que ainda existem, até pensei que não existiam, mas ainda há mais de 100 escolas de magistério no estado do Rio Grande do Sul, até fiquei surpresa, como precisaria retomar ou começar a estudar Paulo Freire na formação dos educadores. Há muitos jovens pedagogos que não conhecem Paulo Freire.
Quando eu vi nesta obra todas essas exigências, eu pensei, mas isso é impossível de concentrar num educador só. Tantas qualidades, sendo ele tão desvalorizado e desconsiderado na sua função social de educar as novas gerações. Por que nós vamos exigir tanto de um professor, de um educador, se ele ganha R$ 2.000, ou nem isso às vezes? Mas, vejam bem, eu me dou conta que são qualidades e virtudes a serem perseguidas e cultivadas durante toda a vida, como eu dizia antes, através de um longo processo de formação e de uma formação humana e integral que não depende só da escola e da universidade e de um curso. Não vou citar a universidade, mas há pouco tempo, no mestrado de educação de uma universidade, eles estudaram um capítulo de pedagogia do oprimido. Um capítulo. Em vez de elencar, pelo menos, as 12 obras que a Liana colocou aqui, para serem estudadas e debatidas, e estudaram um capítulo, e bom, estudamos Paulo Freire. Vejam o quanto nós temos que caminhar ainda. Então, gente, como um homem de esperança, do verbo esperançar, e um homem de profunda crença no ser humano, afinado com a escrita da palavra, somente 28 anos depois, em 1996, ele escreve Pedagogia da Autonomia. Uma autonomia que é também fruto da pedagogia do oprimido, de 68. Ao se libertar, tornar-se-á ser autônomo, autodeterminado e confiante. Nesta reflexão aposta no empoderamento e humanidade dos educadores, elencando as qualidades exigidas na prática de um educador que se compromete com a educação libertadora, porque se pretende um revolucionário. É uma obra que dá subsídios para nos tornarmos mais competentes no ato de ensinar e aprender, sermos mais gente, mais políticos e éticos, e nos formando como cidadãos autônomos. Se tomadas cronologicamente, lidas e estudadas essas 3 obras referidas acima, que tratam de pedagogia, afinadas entre si, elas tratam da necessária educação do ser humano e se prestam a um verdadeiro romance de formação, porque as 4 obras que tratam de pedagogia, no meu ponto de vista, elas estão grávidas de pedagogia e grávidas de compromisso social, político e tudo aquilo que nós podemos imaginar que Paulo Freire fazia a defesa enquanto ser humano. Eu ainda diria que Paulo, com esta obra, Pedagogia da Autonomia, que poderia ser Pedagogia da Despedida, ele nos desafia a buscarmos um patamar de humildade superior. E que, hoje, no nosso momento de tanto avanço do fascismo, intolerância, de falta de diálogo, como seria importante nós, seres humanos, buscarmos sairmos desta pandemia pelo menos um grau acima na escada da busca por um patamar de humildade superior. Porque Paulo Freire não queria um educador raso, ele não queria uma educação razoável, ele queria uma educação para a humanização, emancipatória,
libertadora. E vejam que a obra Pedagogia do Oprimido, ela tem 52 anos. Pedagogia da Autonomia é um pouco menos. Mas, enquanto houver oprimidos, haverá a pedagogia do oprimido. Por isso que é uma obra que não esgota, é uma obra que não morre, porque enquanto houver ser humano, haverá Paulo Freire. Então, eu imagino que neste centenário no Brasil, na América Latina, Caribe, e hoje de manhã uma pessoa numa live dizia, ela citou mais de 20 países onde tem grupos estudando Paulo Freire. Agora, recentemente, um amigo meu que mora no Haiti, ele disse, mas aqui tem um grupo no Haiti estudando Paulo Freire no centenário. Então, assim, claro que nós investimos imensamente no centenário, mas eu particularmente acho que nós vencemos. Nós somos vencedores. Mesmo que os fascistas, os bolsonaristas tentaram e tentam ainda, por exemplo, negar Paulo Freire como patrono da educação brasileira, ele sempre será o patrono da educação brasileira da classe trabalhadora. Ele não é mesmo o patrono deles, porque eles não acreditam no ser humano, eles não acreditam na autonomia. Se eles acreditassem na autonomia, eles perderiam o tapete vermelho para pisar em cima, enquanto os trabalhadores estendem esse tapete. Então, não vamos pensar que nós vamos convencer a eles. Mas eu acredito que o centenário tem sido uma oportunidade extraordinária para a gente recolocar a pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia e da indignação, de novo, no caminho da formação dos cursos de ensino médio, superior e pós-graduação. Porque é necessário. A Anitta, há dias atrás, dizia assim, Paulo não será diminuído com as palavras horríveis do capitão que está no Planalto. Paulo não será diminuído com as palavras horríveis do capitão que está no Planalto. Porque, seguidamente, o Bolsonaro se dá o direito de querer rebaixar, diminuir um homem extraordinário, um homem pensante, que recentemente eu olhei, Pedagogia do Oprimido são 75 edições, não sei como é que a gente diz aí, quando a gente diz 25º, em 75, eu não sei que palavra que se usa. Mas vejam, gente, Paulo Freire não morre nunca. E eu gostaria de encerrar dizendo, enquanto houver oprimidos, haverá a pedagogia do oprimido. E como ultimamente os oprimidos estão aumentando por conta da pandemia, do fascismo, dos governos autoritários, eu acho que muito mais haverá pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia. É isso. Nossa, Isabela, que coisa mais linda. Eu acho que se todo mundo puder abrir a câmera para a Isabela poder nos enxergar e talvez enxergar a emoção, né, de cada um de nós em escutar a tua leitura, que é uma leitura com aquilo que Paulo Freire diz, com muita rigorosidade metódica, mas com muita amorosidade, né? Tu trouxeste alguns conceitos, como, por exemplo, pedagogia da despedida, que eu acho que a gente precisa agora, né, cada vez mais valorizar a tua fala, o teu conhecimento, a tua experiência, e aí agora abrir ali, né, no chat, para as pessoas se pronunciarem, enfim, tem alguns comentários, mas fica aberto a palavra para a gente conversar um pouco com a Isa, que a gente queria muito, né, muito tempo, mas a gente tem aí mais ou menos 25 minutos para dialogar com a Isa. Está aberto. Tony, voltou, que bom, Tony, te ver aqui. Olha lá, a Bianca lá de Joia. Oi, Bianca, tudo bom? Camila levantou a mão, a Camila primeira, Camila Coimbra.
Mostra a tua emoção, Camila, porque foi lindo, né? Foi lindo demais, Isabela, e é tão interessante. Acho que a Ana Paula também está aqui. A Tá. compartilhar as impressões da pedagogia da autonomia é sempre a gente ter surpresas com interpretações diferentes, mas as diferenças não são no sentido do distanciamento, eu acho, né? Mas são no sentido da composição de leituras em relação à pedagogia da autonomia, assim. Uma das coisas que eu fiquei pensando a partir da sua fala é quando você resgatou a ideia do exige, né? Muitas vezes, quando ela é vista, né, ensinar exige, porque os saberes são todos a partir desta lógica, construídos mas acho que você trouxe uma coisa interessante de pensar no respeito, no comprometimento, no compromisso profissional do Paulo Freire ao dizer dos saberes como exigências profissionais, né? Não são habilidades, não são competências, mas são saberes que estão colocados sob a forma de exigências, que eu acho que são, para mim, aí, fundamentos de uma pedagogia. Por isso que aí eu também talvez faça a compreensão dessa nomenclatura utilizada por ele, né? Claro que é interpretação, mas é compreensão do porquê ele foi usado. Mas a provocação que eu faço para vocês, né, Eliana, até porque a gente aqui nesse tempo todo, a gente também foi conversando, porque eu também vejo muita pedagogia da autonomia como um livro de síntese. Não sei, Isabela, se você vai concordar comigo assim. Eu acho que concordo com tudo que você disse, mas vejo como um exercício de síntese. Então, acho que ele é pouco para a gente compreender algumas categorias ou alguns fundamentos que ele traz ali, né? Por exemplo, o ser mais. O que significa o ser mais da pedagogia da autonomia, se não desde lá da educação como prática da liberdade, a compreensão do que é o ser humano, né? E a desumanização de uma sociedade. Então, enfim, queria só perguntar isso, se você também tem esta visão, porque eu fico sempre dizendo, né, especialmente para quem me pergunta, claro, porque se me pergunta, sabe também aí, não é porque eu acho que tem qualquer, mas é que eu acho que ele exige uma leitura posterior, ele é um bom começo, mas ele, se a gente quer aprofundar no conceito, talvez a gente precisaria de outras leituras na sequência. Quem mais? Antes de passar de novo para a Isa. Eu gostaria de comentar, eu quase nunca falo, mas eu gostaria de comentar. Porque antes de conhecer a Liana e, enfim, entrar em contato mais profundo com o Paulo Freire, eu sou professora há mais ou menos 15 anos, mas eu sou formada em letras, mas não... e no encontro com a Liana, eu me dei por conta que nós, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente não lê Paulo Freire nos cursos de licenciatura, a não ser propriamente, né, na pedagogia, mas não se lê Paulo Freire de maneira geral. E aí eu me senti assim, nossa, como é que eu não li Paulo Freire, né, há mais ou menos 5 anos, se deu esse estalo, assim. E foi por onde eu comecei, foi na pedagogia da autonomia, e ao longo desses 10 encontros, sempre que eu estava lendo outro texto, eu retomava a pedagogia da autonomia, de alguma forma, porque por esse elo emocional, assim, me fez, né, retomar esse momento há mais ou menos 5 anos em que eu comecei a ler o Paulo Freire. E a Liana falou em emoção, e na verdade eu estou realmente bastante emocionada, porque quando a Isabela diz, né, será que existe um educador, uma educadora que possa dar conta disso tudo, né? Eu gosto muito dessa tua pergunta, professora Isabela, porque ao mesmo tempo que eu me sinto plenamente abraçada pelas exigências do Paulo Freire, eu me coloco no desafio, né, de ser essa educadora, ao mesmo tempo eu cada vez mais tenho a compreensão do quanto ser professora é complexo e exige demais, né,
dos educandos e dos educadores. Então, sempre que eu estou diante de alguma situação difícil na minha prática como professora, eu volto para a pedagogia da autonomia e encontro alguma resposta ou algum encaminhamento. Então, realmente é uma obra que, para mim, né, ela pode ser, teoricamente, a síntese, essa despedida, mas para mim é o início, para mim é o ponto de partida e é onde eu comecei a ter uma noção bastante... tem um contorno, assim, dessa noção, né, do que é ser professora, de fato, há mais ou menos 5 anos. Então, é muito pouco tempo, né, é algo muito recente para mim. Mas, ao mesmo tempo, todas as angústias que eu tinha antes e que eu não sabia nomear, eu não sabia bem o que estava acontecendo, e sofria muito com isso como profissional, como mulher, como aluna, estudante, eu também estava entendendo o que estava se passando, né, nesses enfrentamentos diários na sala de aula. E aí, só compartilhando com vocês também, né, quando a professora Isabela, né, fala desses projetos como a educação domiciliar, né, essa semana mesmo eu recebi um e-mail da coordenação pedagógica de um dos espaços que eu trabalho, de uma das escolas, e informando que um dos meus alunos estaria agora com a educação domiciliar, né, estaria dando início à educação domiciliar. E o aviso foi feito basicamente dessa forma: aluno tal, da turma tal, agora passará ao... Não lembro exatamente a palavra, né, mas, enfim, a ideia era essa, né, de informar que ele estaria, né, como educação domiciliar. E aí nos assusta, né, porque toda essa construção aí dessa forma aí de se pensar a escola, como a professora estava falando, né, ela está a serviço disso tudo que a gente já identificou aqui, inclusive nomeou, né? Mas tem uma questão também que, para mim, quando o Paulo Freire diz, né, que essa forma de educar, ela exige rejeição a qualquer forma de discriminação, né? É algo que aponta muito para mim na escola, quando ela não é pública, e quando ela, né, não sendo pública, ela é quase sempre reacionária. Ela... é ali onde estão muitas formas de manutenção, né, do racismo, da discriminação, das diferentes formas de compreensão da sexualidade. E aí me assusta muito, né, quando eu vejo, né, a escola como uma reprodutora dessas formas de discriminação. Então, em síntese, assim, é uma obra realmente que me fala muito, assim, só para compartilhar com vocês que estar aqui com vocês lendo Paulo Freire e, sobretudo, essa obra me dá força, e eu acho que essa é a potência, como a professora Isabela falou. Que lindo teu depoimento, Camila. Ana Lúcia e depois a Marinade. Ana? Boa noite. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Saber que os cafés são abertos, assim, para a gente vir de vez em quando. São muitas atividades, né? A gente não dá conta de participar de tudo, mas eu vim para esse café principalmente por ser a obra Pedagogia da Autonomia e por ser pelo olhar da professora Isabela Camini, né? Pessoa que eu admiro muito e com quem temos aproximado agora ultimamente a discussão das cartas pedagógicas, né? Então, essa obra, eu acho que ela é uma obra muito importante, todas são, né? Na verdade, cada uma por uma característica diversa, peculiar, assim. Mas eu, como a Liana disse, né, eu acho que no campo da formação de professores, a pedagogia da autonomia acabou sendo muito, muito conhecida, né, por ser uma forma mais acessível, digamos assim, de começar, e eu acho que esse foi o objetivo mesmo de ela ter sido feita nesse formato, inicialmente, né, pequeno, assim, de bolsa, enfim, e com um preço muito acessível também, né, então, eu acho que essa obra tem uma função importante, assim. Aí, a minha edição, olha o jeito que ela tá, né, muito velhinha, né? E eu, quando eu era mais assim disciplinada, eu costumava colocar quando que eu comprei, né, a obra. Então eu comprei essa obra em abril de 97. E eu trabalhava com a Liana, trabalhávamos na Secretaria Municipal de Educação, né?
Então, eu tenho uma história, assim, que me marcou muito a leitura, porque, enfim, tinha comprado, porque trabalhava na Secretaria de Educação, era uma referência para nós, mas daí lia assim, né, em meio a trabalho, aula de noite e tal. E aí eu ia lendo aos poucos, né, carregando no ônibus e tal, e aí teve o feriado, né, do dia 1º de maio de 97, eu disse, não, hoje eu não vou fazer mais nada, eu vou me dar o direito de ler esse livro. E aí fiquei o dia inteiro lendo, até tarde da noite, não terminei, e aí eu fui para a secretaria de lotação para poder continuar lendo, né? E terminei de ler o livro na lotação. Quando eu cheguei na secretaria, estava um tumulto, assim, né? Porque o Paulo Freire tinha falecido, né? Naquela madrugada. E aquilo foi uma coisa que me impactou muito, assim, porque eu não era do EJA, não tinha nenhuma proximidade, o pessoal ali estava se organizando para ir a São Paulo, né? A Liana foi, Odete, o pessoal ali, e eu cheguei aquele tumulto, assim, e eu tinha recém terminado de ler a Pedagogia da Autonomia, né? Então foi uma coisa, assim, que me marcou, embora eu não seja nenhuma pessoa que tenha nada, assim, de espiritualidade nesse sentido, assim, mas foi uma coisa que me impactou. E aí, como professora, assim, no ensino superior, que eu comecei a dar aula no ensino superior exatamente no ano do lançamento da Pedagogia da Autonomia, eu sempre trabalhei muito, independente da disciplina, eu era professora de didática, eu sempre coloquei. E aí, num final de semestre, uma aluna me disse isso, que a professora Isabela falou da questão da exigência, né? Ela me disse, professora, que bom que a senhora trabalhou esse livro, porque agora eu sei que eu não vou poder ser professora. E aí aquilo me deu um impacto, né? Mas como assim, né? Porque eu não vou conseguir ser tudo isso que diz aí, nesse livro, né? E aí, claro, eu me dei conta do óbvio, né? Que, assim, se a gente faz uma leitura prescritiva, se a gente tem uma racionalidade técnica para fazer a leitura da obra, sim, ela pode tu pode vê-la como uma receita, como a Eliana disse no início, né? E tu pode mais te afastar do que te aproximar da docência, né? Então, assim, isso foi bem lá no início da minha experiência docente, né? Me impactou muito. E assim como me impactou o quanto essa obra se popularizou na época, assim, na formação de professores, e se esvaziou do seu sentido político, né? Então, eu tive a oportunidade aí de conversar um pouco com a professora Lisete Arelário, a professora Anita Freire. Então, uma dos meus primeiros trabalhos, assim, escritos foi, então, esse livrinho aqui, ó, que faz uma releitura dessa primeira capa, né, que são 2 meninos. Então, esse livro é um menino e uma menina, é um primo meu que é artista plástico de Natal, e ele fez, então, o menino e a menina lendo, né, e é Leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência, pensando, né, que a gente não pode olhar para a Pedagogia da Autonomia isoladamente, né, a gente tem que pensar no contexto da vida e da obra, né, então eu coloco, assim, pegando a professora Anita Freire como referência, né, que é Paulo Freire, uma história de vida, essa obra dela, né, acho que é fundamental, assim, então eu coloco Pedagogia da Autonomia, antes e depois, né, uma história de vida antes e depois da Pedagogia da Autonomia. E nesse livro da Anita, ela diz que a Pedagogia da Autonomia é um livro testamento, né, que é uma síntese da obra do Freire, né. Então, eu acho que sim, que é uma obra bem importante para aproximar do pensamento de Paulo Freire, porque nas licenciaturas a gente começava com a pedagogia do oprimido, né? Nas aulas de filosofia, de sociologia, isso, a forma como nos apresentavam Paulo Freire mais nos afastava do que aproximava, né? Mas, enfim, então a ideia de que olhar para a pedagogia da autonomia, sim, né, mas pensar que são exigências, mas também são direitos, porque Paulo Freire vai falar o tempo todo, né, na formação permanente como um direito do professor, né, então se exige pesquisa, também tem o direito de ter condições para viver a docência como pesquisa, né,
E, enfim, então, um pouco compartilhar aí, assim, essa provocação, né, de pensar a pedagogia da autonomia para além dessa prescrição que ela é reduzida, né, pode ser reduzida dependendo do modo como se olhe, e também daquela questão, assim, de uma mera citação, né, pegando um trecho isolado, colocando num contexto, às vezes, bastante esvaziado do sentido político, né, e a trilogia, então, é a Pedagogia da Autonomia, o livro da Anitta, Paulo Freire, Uma História de Vida, e o Dicionário Paulo Freire, né, que o Dicionário Paulo Freire, para quem é daqui do Rio Grande do Sul, né, ele traz os verbetes ali que encaminham esse aprofundamento, né, que a Pedagogia da Autonomia nos provoca, né, a ler de trás para frente, digamos assim, né, do final para o início, as obras do Freire. Mas eu acho que é isso aí, Isabela, se faz sentido para ti um pouco dessa questão, né, do quanto a gente precisa provocar essa contextualização da obra, né. Obrigada, Ana. A Marinaide já vai se organizando. Enquanto isso, eu vou só ler ali o que o Andressa escreveu. Gostaria que a professora comentasse, se possível, acerca do professor comprometido do ponto de vista científico e ético-humano, discutido com mais ênfase no capítulo 3. Passo para a Marinaide. Enquanto a Marinaide comenta, enfim, conversa, se mais alguém quiser se inscrever, vai ali no chat. Senão, depois da Marinaide, a gente passa para a Isa e vai encaminhando para o final, tá bom? Marinaide? Ok, Liana, eu serei rápida. Não Boa tem noite pressa. novamente a todos e a todas. Eu quero parabenizar a professora Isabela pela forma calma, tranquila, que ela fala, que nos emociona. E chamar a atenção quando você fala do uso do não e do exige. Né? É como se tivesse Paulo Freire nos dizendo, esses termos, para mim, tem outra música, tem outra semântica. Então, você foi extremamente feliz, no meu ponto de vista, ao colocar, né, de forma tão sensível essa música, esse ritmo e essa semântica que os termos traz nessa obra. Outra coisa é, quando Liana começou, e você também falou da história do livrinho. Às vezes as pessoas, eu vou começar a ler Paulo Freire, mas eu quero por aquele livrinho, que é pequeno, rápido, aí eu volto a Camila Coimbra. Quando eles começam a ler, eles sentem necessidade de outras leituras anteriores e nos buscam para outras indicações. Então, isso que a Camila Coimbra traz, eu vejo uma concretude e também vejo a Pedagogia da Autonomia como uma obra síntese, amadurecida, com o acúmulo dos percursos que Paulo Freire fez das suas escritas. Não sei se estaria errada nesse meu olhar, porque tem todo o acúmulo de experiências e que ele se sente muito à vontade para nos levarmos nesse sentido de como a gente ler essa obra, né? Estou colocando a pedagogia da autonomia, não deixando a importância da pedagogia da indignação. Então, eu sou professora de EJA na Universidade Federal de Alagoas, e meu incentivo é sempre pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança e pedagogia da autonomia. E autonomia como síntese de um diálogo que a gente faz na sala de aula. Era isso que eu gostaria de registrar, e parabéns. Estou realmente emocionada e sensibilizada pela forma que sempre se trabalha aqui, né? Nesse círculo, né? Círculo não pela posição, mas pela circularidade do conhecimento, como nos dizia Paulo Freire. Obrigada. Obrigada, Marinaide. Ana Paula? Bom, boa noite, gente. Ana Paula, do Café de Campinas, Marinaide, do Café de Alagoas.
Isso, eu gostaria de agradecer. Também alguém comentou aí, né, que também perdeu alguns encontros. Eu passei o semestre todo tentando participar, né, e finalmente hoje deu certo. E assim, tô emocionada. Gostaria de agradecer a Isabela, enfim, aos comentários, né, de todas, né, a introdução da Liana, né, e aí eu acho que eu gostaria de destacar algumas coisas que a Isabela colocou, e que eu concordo, e que mexem comigo, né, e mexem comigo enquanto educadora aí ao longo da trajetória, né. Primeiro, essa ideia dessa linguagem que você coloca, o livro, né, a Pedagogia da Autonomia, com essa linguagem científica e poética, porque eu acho que a própria compreensão, né, da educação como algo que é estritamente humano, ele procura, de alguma forma, nessa linguagem poética, né, nos sensibilizar. E aí você coloca uma coisa que talvez eu não tivesse feito essa relação, e isso bateu, né, forte, que é a ideia de que foram as exigências que ele teve na pele, que ele sentiu na pele, né, e que a gente, no dia a dia da sala de aula, né, no decorrer da nossa trajetória, começa a se deparar, né, no momento em que a gente começa a olhar para os nossos educandos, a entender aquelas realidades das mais diversas, das mais diferentes que chegam para a gente, e que às vezes a gente não tem ideia, né, assim, que a gente nunca passou, que a gente nunca vivenciou, e a gente não faz ideia do quanto aquilo está afetando aqueles seres que estão com a gente, e a gente não para ver, né, a gente não para olhar, porque a gente tem uma preocupação, né, e aí eu acho que quando você fala na formação de professores, isso é uma coisa que precisa ser repensada, porque o que a gente ensina, né, a fazer planejamento, a cumprir cronograma, a seguir políticas curriculares. Então, assim, é uma carga gigantesca para o professor dar conta. Como é que eu vou olhar para este outro ser humano e me entender como ser humano dentro dessa relação em que todos sabem, e sabem de formas diferentes, e nos trazem, né, questões das mais diversas. Então, assim, eu fiquei muito emocionada mesmo, né, e eu acho que essa coisa acendeu, né, porque quando eu li a primeira vez, lá em 99, que eu ainda estava na faculdade, eu comecei a pensar, né, porque ele coloca, né, da questão da boniteza que a educação precisa ter, né, que a educação é esse processo bonito, e que a gente, às vezes, passa batido, né, as crianças, os jovens, os adultos, passam batido por esse processo, apenas para cumpri-lo, né, para chegar ao mercado de trabalho, para chegar não sei aonde, enfim, mas a gente não consegue vivenciá-lo, né, no sentido dessa reumanização, nesse sentido da formação humana, que é o que a gente vem perdendo. Não sei se a gente um dia chegou a tê-lo, né? Acho que aí o que o Freire nos coloca da incompletude vem muito nesse sentido, né? A gente precisa estar sempre muito atento a isso. E aí você coloca aí os projetos, né, desse governo que a gente tem, né, fascista aí colocado, que nega, mais uma vez, essa humanidade, e que vai aí, né, nos cercando e nos cerceando de todas as formas, para que a gente continue a não ver, né, e continue a não procurar essa humanidade, enfim, o nosso trabalho também nesse sentido da humanidade, né. Enfim, eu gostaria só de agradecer, então, obrigada, Isabela, obrigada, Liana, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Aí, Antes de passar para a Isa, poder fazer as suas considerações, enfim, a sua despedida, aqueles recadinhos tradicionais, né? Todas as leituras estão disponíveis no Café com Paulo Freire. Dia 10 de agosto, a gente vai fazer a 11ª leitura com Silvino Reck, e aí chama atenção que a gente não escolheu aleatoriamente as 12 leituras, a gente foi escolhendo a dedo.
e a 11ª é para a gente fechar o ciclo das 4 pedagogias, então é a pedagogia da indignação, né? Para trabalhar com bastante profundidade o conceito de justa ira, que é diferente de ódio, né? A justa ira, ela é sobretudo amorosa, então a gente quer discutir isso na nossa 11ª leitura. Terceiro recadinho, a gente está aqui porque a gente tem o apoio da Fora da Asa, que é um grupo de mulheres poderosas, de uma casa plural, aqui em Porto Alegre. Então, as nossas leituras, elas são voluntárias, totalmente voluntárias, e aí quem quiser fazer alguma doação para Fora da Asa, R$1, R$2, R$5, quanto quiser, essa é minha forma de agradecer, né, o trabalho que a Camila vem fazendo com um grupo de mulheres simplesmente maravilhosas, e que estão sobrevivendo a essa pandemia, né, com todas as dificuldades que os movimentos sociais vêm enfrentando. Isa, antes de te passar a palavra, eu queria, por fim, só chamar a nossa atenção. Vocês viram que no capítulo 3, a última exigência é ensinar exige querer bem aos educandos. Gente, isso arrebenta com o meu coração. Olha o tamanho do negócio, entendeu? Essa última exigência devia ser a primeira e devia ser a última durante toda a nossa existência, né? Como educadoras, como professoras e professores. Enfim, ensinar exige querer bem aos educandos. Isso é uma coisa, né? É impressionante, assim, a gente enxerga Paulo Freire nessa última exigência do início ao fim, né? Isa? Teria várias considerações a fazer, mas o nosso tempo, e também não temos a pretensão de esgotar, senão as pessoas vão dizer, agora a gente entendeu tudo da obra, então não vamos continuar lendo. Mas eu queria exatamente dizer isso. Eu também me chama a atenção, é isso que a Liana diz, que a última exigência é querer bem aos educandos. E hoje de manhã eu trabalhava com um grupo de Santa Catarina, que a gente está fazendo um giro por todo o estado de Santa Catarina, e discutindo os impactos da pandemia na educação do estado de Santa Catarina. E tem um grupo na UFSC pesquisando, já são em torno de 50 mil crianças e adolescentes no Brasil que retornarão às aulas assim que abrir as escolas, órfãos de pai ou de mãe, ou de pai e mãe. E nós teremos uma infância órfãs da pandemia, que também vai exigir muita pesquisa, infâncias órfãs da pandemia. Nós temos em torno de 1.000 mães no Brasil que morreram no parto e que tem mães que deram luz a gêmeos e não viram os seus filhos, e outras mães que deram à luz um menino, uma menina, e não os viram, e estes não viram o rosto das suas mães. Então, imaginem como a escola pública, especialmente, ela terá que se reinventar. E como dizia Miguel Arroyo semana passada, a escola não pode voltar e continuar com aquelas bobagens que ela fazia, de encher a cabeça de conteúdo, de querer que as crianças tirem nota alta, de querer que as crianças fiquem sentadas uma atrás da outra. Não. A escola terá que acolher, terá que amar, terá que escutar. O Estado terá que se preparar com uma equipe de profissionais, entre eles terá que ter psicólogos, psiquiatras, para acolher estas crianças que virão, gente, perdidas, sem chão. Por quê? Perdeu o seu pai, a sua mãe, e às vezes um tio que se dirá seu educador, será aquele que vai oprimir, que vai estuprar a criança. Então, nós temos, gente, uma tarefa tão grande pela frente, e eu acredito que Paulo Freire vai estar com a gente nesta luta. Ele vai estar com a gente nesta luta, nós temos certeza, porque ele não teria escrito durante toda a vida dele, pensado, o trabalho dele foi pensar e escrever. Não teria feito isso para ir para debaixo do tapete em pouco tempo. Tanto que ele completaria 100 anos
E são raríssimos os autores que, no seu centenário, são tão lembrados, são tão atualizados e tão vividos quanto o nosso. Mas eu queria, para encerrar mesmo, dizer que, para mim, uma das virtudes grandiosas de Paulo Freire, das muitas que ele construiu ao longo de sua vida, para mim, a humildade é a virtude mais forte que ele viveu, mais profunda. E para mim, ele expressa essa humildade quando, em 91, Paulo Freire esteve aqui no Rio Grande do Sul, num assentamento do MST. E eu era de uma escola em Getúlio Vargas e levei todos os meus alunos do magistério, botamos num ônibus e fomos todos encontrar Paulo Freire. E vocês não imaginam o rebu que deu na escola quando a gente voltou e aqueles pais reacionários, capitalistas, queriam entender aonde que eu tinha levado estes alunos 2 dias lá num assentamento da fronteira encontrar Paulo Freire. Parecia que eu tinha cometido um pecado mortal que eu teria que ficar de joelhos me confessando um dia inteiro. Gente, foi a coisa mais bonita que nós fizemos na vida, foi ir ao encontro de Paulo Freire. E foi a vez que eu pude apertar a mão de Paulo Freire, tirar fotografia com ele, enfim. E quando ele retornou para Pelotas, e ele dormiu no hotel em Pelotas, o Frei Sérgio estava junto, e lá em Pelotas, um grupo de universitários correu para o hotel e quis conversar com Paulo Freire, porque vocês sabem o que era encontrar Paulo Freire na época, né? E esses estudantes da universidade foram lá perguntar para o Paulo Freire, mas, professor Paulo, o senhor esteve num assentamento do MST, nós gostaríamos muito de ajudar a alfabetizar nos assentamentos. Como é que nós poderíamos nos aproximar, chegar lá e ajudar, já que nós estamos na universidade, nós, enfim, já temos um conhecimento. E o rapaz que estava junto me contou o seguinte, que Paulo Freire escutou tranquilo, daquele jeito humilde, escutou os estudantes, e um falava, outro falava, e ele quieto. E quando eles terminaram de dizer a sua palavra, ele disse o seguinte, olha, a primeira coisa é ir lá e se alfabetizar no alfabeto deles. Não pensem que porque vocês estão na universidade, que vocês já leram muitos livros, que vocês têm que ir lá e ensinar. E ele continuou, eles têm um alfabeto próprio. Não vão lá levar o que vocês sabem, porque leram nos livros e porque os professores da universidade indicaram para vocês ler. Vão lá compreender e aprender o que eles sabem. Só depois disso, ensinem. Então, para mim, foi uma lição tão grande, porque é normal que a maioria dos nós, educadores, professores, a vida inteira, entramos na sala de aula, pelo menos nos primeiros tempos, cheios de coisas para ensinar. E não ouvimos. Não ouvimos, como se as crianças da periferia, eu que trabalhei no Amazonas um período, me dei conta quanto de conhecimento aquelas crianças ribeirinhas, pescadoras, que vinham remando a sua canoa para chegar até a escola, quanto conhecimento eles tinham, e nós, professores, entrávamos na sala de aula para ensinar o Ivo viu a uva. Lá no Amazonas, eu vi professores ensinando isso lá. Então, estudando e relendo agora as obras, eu me dou conta de quantos equívocos. Mas sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. E por isso nós estamos aqui, e queria dar os parabéns ao Café com Paulo Freire, de se colocar essa tarefa tão generosamente e gratuitamente, de fazer formação de educadores na perspectiva freiriana, né? E eu fiquei pensando, Liana e
e especialmente a Ana, e vocês todas que têm boas leituras, se a gente... Eu não tenho nenhuma certeza e também não fiz o exercício, talvez fique um desafio para nós. Se fosse pensar um curso de formação de 1 ano, 2 anos, só das obras de Paulo Freire, qual o caminho que a gente tomaria? Por onde que a gente ia começar? Pensar nessas mais de 40 obras, qual o caminho que a gente ia construir, por onde começar, como atravessar as obras de Paulo Freire para que as pessoas compreendam, porque vejam, todas as obras de Paulo Freire, elas estão contextualizadas na situação social, política, econômica, na situação dos oprimidos, nas fronteiras, quando ele estava em Guiné-Bissau, olha o Cartas à Guiné-Bissau, o que trabalha as Cartas à Guiné-Bissau. E olha lá, a Educação como Prática da Liberdade. Todas as obras são contextualizadas. Então, eu já fiquei pensando, Isabela, se tu fosse desafiada a pensar um curso de 1000 horas só sobre Paulo Freire, qual é o caminho, Ana, Liana, e Carolina, e Camila, e nós todas? Qual é o caminho que nós íamos tomar? Porque eu encerro dizendo, eu acho que muita gente começa a ler Paulo Freire de forma atravessada. E aí não entende Paulo Freire e bota de novo, devolve para a biblioteca. Em vez de deixar na sua mesa, devolve na biblioteca, é porque não me agradou. Então, para a gente, com um desafio, para a gente pensar que caminho a gente tomaria. Muito obrigado, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Muito obrigada, Isa. Super linda a nossa noite, maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada. A Cássia está aqui ainda? Está aqui a Cássia? Cássia escreveu um recadinho no chat. Cássia, lê para nós ou fala para a gente se despedir da Isa. Vamos tirar foto, gente. Quem puder ligar as câmeras. Cássia está aí? A gente nunca tirou mesmo foto. A gente sempre esquece. A Cássia escreveu assim, ó. Encantador esse encontro, nos revigora, renova nossas esperanças. Obrigado, Isa, por compartilhar tanta beleza e a leitura da obra de Paulo Freire. Nas palavras da Cássia, fica aí o nosso registro, nosso carinho e nosso agradecimento. Quem vai fazer a foto? Eu posso fazer. Então faz. Então tá, todo mundo que puder. Até dia 10 de agosto, para todo mundo. São 3, 2, 1. Obrigado, professora Isabela. Silvia, gratidão. Rosalva, gratidão, gente. Vamos dormir melhor. Boa noite. Boa noite. E a Café de Santa Cruz do Sul. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada, Isa. Obrigada. Depois eu mando a foto. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigada.